Olá, bem-vindo ao segundo módulo do curso Técnico de Administração, Noções de Direito Constitucional, Administrativo e Comercial da Unilas. O conteúdo deste módulo, então, é o direito fundamental, direito constitucional, direito empresarial, títulos de crédito e direito do trabalho. Os direitos fundamentais, então, previstos na Constituição, são divididos em 5 dimensões. A primeira dimensão são as liberdades individuais, os direitos civis e políticos de um Estado liberal. A segunda dimensão são os direitos coletivos, direitos sociais, culturais e econômicos do Estado social, aqui um Estado social. A terceira dimensão é a solidariedade, humanidade, direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, etc. Chama-se Estado Democrático de Direito. A quarta dimensão envolve a globalização dos direitos fundamentais, por Paulo Bonavides, democracia direta, informação e pluralismo, e a engenharia genética por Norberto Bobbio. Então são outras dimensões mais modernas. As primeiras três são aquelas desde a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E a quinta dimensão, então, dos direitos fundamentais é o direito à paz, de Paulo Bonavides, a paz como a terceira geração deve ser tratada como agora autônoma, Então, que estava na terceira, se criou uma quinta, uma quinta dimensão relacionado aos direitos fundamentais. Então, a liberdade, que é um direito, aqui no caso especificando esses cinco grupos, a liberdade é a defesa em relação ao Estado, direitos individuais de caráter negativo, o Estado impedindo de agir contra o indivíduo. Então eu tenho que ter liberdade. Então a liberdade de me comunicar, a liberdade de ir e vir no meu país, isso é um direito que nós temos. A gente deveria ter o direito de ir para qualquer lugar do país. Eu não posso ser impedido de entrar numa cidade, impedido de entrar claro, locais sim, mas assim, a livre circulação deve existir. A comunicação, eu tenho o direito de falar o que eu penso. E a gente percebe que isso muitas vezes, principalmente o Estado, tem interferido. Se você fala coisas, aquele princípio dos governos autoritários. Se você fala mal do governo, o governo te persegue. Isso é errado. No Brasil, isso não deveria acontecer, embora a gente percebe que nos últimos tempos tenha acontecido esse cerceamento de opiniões das pessoas. Isso não é correto. Então, a liberdade que nós temos como um princípio fundamental não nos dá o direito de ofender, não nos dá o direito de agredir verbalmente alguém, de praticar racismo, de praticar qualquer coisa dessa natureza. Mas me dá o direito de expressar minha opinião sobre aquilo que me parece interessante. É aquela história, o meu direito de falar não pode se sobrepor ao direito do outro. Então, não posso fazer acusações mentirosas, não posso denegrir a imagem de uma pessoa nas redes sociais. Isso não é minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão é dizer, olha, eu concordo, eu discordo, eu penso que deveria mudar, eu penso que deveria ser diferente. Isso é uma coisa. A ofensa é outra que não cabe aqui nessa questão. A igualdade, então, reduzir as desigualdades sociais. Nós deveríamos ter direitos, de aquelas questões básicas, direito à educação, à saúde, e às vezes o Estado ele interfere em prol de um determinado grupo de indivíduos. Então o Estado não pode fazer isso, privilegiar um grupo em relação a outro grupo. Todos nós, enquanto brasileiros, temos direitos iguais perante a lei. Todo mundo, rico, pobre, branco, preto, homem, mulher ou qualquer outro gênero, todos são iguais. Entendeu? As diferenças individuais não deveriam nos transformar em desiguais. Então, as políticas, às vezes, privilegiam um e em detrimento de outros. A fraternidade está relacionada, então, à convivência social. O direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, ao ar, à água, essas questões de convívio social também. E a globalização, a questão da democracia, informação, pluralismo, a ampliação dos direitos fundamentais
e assim também como a paz, né? O supremo direito da humanidade. E a gente vê que, por mais que se queira, né? Olha quantas batalhas, né? Quantas guerras são travadas hoje, né? No dia de hoje, tem gente morrendo em função dessa falta de realmente as pessoas se dedicarem, né? A uma paz global. Então, no artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Então, esse é um outro problema sério que a gente está vivendo no Brasil, o direito à propriedade. Né? Então, aí, quantas ameaças vêm, né? Ah, se você tem 2 casas, né? Se não estiver usando, vai ser de caráter social. Temos que cuidar com esse tipo de discurso que você tem direito à propriedade. E a segurança, né? De poder andar na rua com tranquilidade. Os direitos individuais são reconhecidos ainda pela doutrina como liberdades civis ou liberdades de autonomia. Tradicionalmente, entendia-se que, por serem direitos de caráter individual, dirigiam-se apenas às pessoas naturais, excluindo as pessoas jurídicas. Entretanto, inúmeros direitos reconhecidos pelo artigo 5º da Constituição de 88 podem ser aplicados às pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras com atuação no território nacional. Além disso, há um ponto polêmico que no que tange aos estrangeiros, não residentes, já que não há menção expressa no artigo 5º, caput da Constituição Federal. Como o artigo 1º indica a dignidade da pessoa humana no rol dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da própria República, há a proclamação de valor universal, havendo consenso de que os direitos fundamentais se aplicam a todos os estrangeiros em território brasileiro, independente da sua condição de residente. Então temos que preservar também aí a vida, a liberdade, a segurança do estrangeiro que estiver no país. E já as questões do trabalho, né, lá como dos direitos humanos universais, né, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Esses são, então, delimitações, né, da própria ONU em relação ao trabalho. Em relação ao direito constitucional, então é o ramo do direito público dedicado a estudar as normas constitucionais, interpretando as normas de organização dos poderes e também dos direitos fundamentais. Então, no Brasil, a Constituição é seguida por leis, por decretos, jurisprudências, então pelos atos normativos e na base pelas demais normas. Resumidamente, então, podemos definir o direito constitucional com o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado. E aqui a gente pode destacar pelo menos 5 princípios, né? O princípio federativo, então, por isso que nós somos uma República Federativa do Brasil. Federação como forma de Estado caracteriza-se pela união indissolúvel de entidades públicas. A União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios, dotados de plena autonomia política. Então, o que acontece é que a gente tem, né, hoje, né? A União tem os seus estados, cada estado seu município, sua administração própria. O princípio republicano define a forma de governo. Nós somos uma república, né? O Brasil é uma república. Né? Nem sempre age como tal, mas é uma república. Princípio do Estado Democrático de Direito, que todo mundo gosta de falar, né? Se um dia vê o jornal, o tal deputado, porque o Estado Democrático de Direito, aquele STF só sabe falar do Estado Democrático de Direito. Mas o que é o Estado Democrático de Direito? É aquele que se submete às leis vigentes. Por sua vez, o Estado democrático é aquele que respeita a soberania popular, a vontade geral da nação e fundamenta-se na noção de governo do povo, pelo povo e para o povo. Né? Às vezes parece piada. Né? As pessoas defendem o Estado Democrático de Direito fazendo autoritarismo. Né? Então, o que é Estado Democrático de Direito? É que as coisas fluam de acordo com o bem-estar da nação. Né? Aquilo que seria o desejo das pessoas, o desejo natural das pessoas daquele país.
tomando decisão certa ou errada, mas é a decisão do povo. Posso concordar ou não, mas se nós respeitássemos de fato a vontade do povo, né, a gente não teria tanta coisa aí que acaba prejudicando na realidade o povo, né? A gente tem que estar submetido muito mais ao Estado que dificulta a vida do cidadão, que, né, cobra cada vez mais impostos, né, que tributa cada vez mais as coisas, e é evidente que isso não seria a vontade do povo, né? Nenhum de nós, em sã consciência, deseja ter dificuldade para comprar as coisas, né? Ter dificuldade para conseguir financiamento, esse tipo de situação. O quarto princípio, então, aqui é adotado, a soberania popular, que significa que o poder pertence ao povo. Por isso nós devemos eleger as pessoas. Embora, né, vocês saibam, não sei, né, se vocês saibam, mas, por exemplo, a gente quando elege um vereador, não é o vereador mais votado, né, é o voto do partido. Então, às vezes você tem um vereador que ganhou bem pouquinho voto, só que teve um do partido que ganhou um monte de voto. Daí, pela essa questão do voto ser do partido, ele tem mais vagas lá na Câmara. Então, ele vai puxar todos os vereadores daquele partido, daquela coligação. Por isso que, às vezes, nem é o mais votado, nem sempre ganha. Né? Nem sempre ganha, depende do partido. Isso é ruim, mas esse é o nosso modelo. E, por fim, o princípio da separação dos poderes, os poderes da União independentes e harmônicos entre si. Então, o Legislativo, Executivo e Justiça deveria ser independente, mas não o é. Né? Você vê aí uma, uma manipulação, né, dos poderes, mas não deveria. Né? Então, assim, o executivo muitas vezes corrompe o legislativo, porque, né, oferece dinheiro, né? Vocês sabem disso. Então, assim, por que o deputado votou? Pô, o cara ofereceram lá de verba de representação, verba de gabinete, tantos milhões. O cara vai lá, muda o voto. Né? Eu escolho lá o juiz aprova as minhas coisas. Então, na medida que a gente vai crescendo e vai conhecendo mais, a gente vai percebendo todas as mazelas que também o Estado impõe a nós. Então, a Constituição Federal ela é pautada em leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e resoluções. Já o direito empresarial, ou direito comercial, é um ramo do direito que tem como objetivo cuidar o exercício da atividade econômica organizada de fornecimento de bens ou serviços, chamada empresa. Seu objeto de estudo é resolver os conflitos de interesses envolvendo empresários ou relacionado às empresas. Tá? Então, em termos práticos, o direito de empresa abrange praticamente todas as atividades econômicas organizadas para a produção e circulação de bens e serviços. É o ramo autônomo do direito privado, formado por um conjunto de normas disciplinadoras de atividade negocial privada, voltada à produção e circulação de bens ou serviços, exercida de caráter profissional e habitual, constantemente, com o fim de obtenção de lucro. Uma empresa precisa gerar lucro, tá, gente? Lucro não é pecado. Empresa que não gera lucro, ela vai quebrar. A empresa precisa gerar lucro. Tá? Às vezes a gente pega, não, mas estão ganhando dinheiro. Mas tem que ganhar dinheiro. Se não ganhar, como é que vai continuar? Como que vai reinvestir? Como que vai pagar salário? Como que vai pagar imposto? Como que vai ter ação de responsabilidade social? Então, o lucro é inerente. Empresa que não dá lucro, ela tem que ser fechada mesmo, tá? Porque uma empresa que não dá lucro, ela não é interessante para a sociedade. Porque a empresa que não dá lucro, ela fatalmente está pagando um super mal, está atrasando os pagamentos, não está cuidando do meio ambiente, não está dando qualidade profissional para a sua equipe, entendeu? Então, o lucro sempre vai melhorar, né, tende a melhorar as relações, né, no trabalho e no meio ambiente. Algumas características, né, informalismo, né, você vai lá e abre trabalho, simplicidade das formas, onerosidade, você tem um custo, individualismo, né, as pessoas têm que trabalhar, é um processo, é um projeto pessoal, fragmentarismo, ou seja, pode ser em diversas áreas, e cosmopolitismo, que pode atender em várias regiões. Então, uma empresa aí, né, como a gente vê, que atende o país todo, que exporta, né, que tem vários segmentos e assim por diante. E tem como princípio a liberdade de iniciativa, né? Podemos abrir qualquer tipo de negócio que seja legal. Liberdade de concorrência, né? Não é porque tem um tipo de negócio eu não posso abrir. Eu posso abrir sim, né? Minha liberdade de oferecer concorrência. Garantir e defesa da propriedade privada da empresa. Função social da empresa, que justamente é a obtenção de lucro. A função social da empresa
ela prevê a geração de riqueza para poder dar continuidade e desenvolvimento a ela. O que não é uma atividade empresarial? Então, mesmo sendo econômica, não pode ser classificada como uma atividade empresarial. Pertence a essa categoria, temos profissionais liberais, que prestam serviço de forma direta, e intelectuais. Então, assim, professor, advogado, dentista, esse tipo de profissional, ele é caracterizado não empresarial. Ele gera atividade, mas não é empresa, né? É por caso do indivíduo. E também as cooperativas, né? A cooperativa também, aqui no caso, é não empresarial. Ela é um negócio, evidente, tem todas as normas, né? Mas juridicamente ele é uma não empresarial. Agora, a atividade profissional ou empresarial são os empresários individuais ou a sociedade empresarial. Daí é uma empresa que está fora disso. É uma empresa realmente que tem ali uma MEI, pode ser também uma atividade profissional, empresarial, tá? Quando é um indivíduo que não é classificado como profissional liberal. As pessoas que são impedidas de exercer atividade empresarial. Quem é que não pode abrir uma empresa, né? Os falidos, durante as suas obrigações como massa falida, ou seja, uma empresa que faliu, ela tem que esperar, né, passar todo o processo de massa falida. Leiloeiros e corretores, aqui é corretor não é corretor de imóveis, né? Aqui são corretores que trabalham com o judiciário em relação de recuperação de empresas, essas coisas assim. Servidores públicos no exercício da atividade pública, não pode ter empresa. Deputados e senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa ou exercerem em empresa função remunerada. Estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil, no caso de algumas atividades como, por exemplo, empresa jornalística e radiodifusão, ou exploração e aproveitamento de jazidas e outros recursos minerais, entre outros. Tá? Então, o estrangeiro ele tem que estar associado a um brasileiro. Médico no exercício simultâneo de farmácia, não pode também ter. Então, a responsabilidade do empresário, quando é individual, ela é ilimitada, ou seja, ele responderá pelo risco do empreendimento com todos os seus bens pessoais. Então, você abre uma empresa individual e você der errado, você vai responder com a tua casa, com o teu carro, com as tuas coisas pessoais. Quando é uma empresa sociedade, uma empresa limitada, a pessoa jurídica tem patrimônio próprio que não se confunde com os dos sócios, o que impede, a princípio, que as dívidas da sociedade os atinjam em processo de execução. A responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresarial é subsidiária, podendo ser limitada. Então, o que acontece? Eu tenho uma sociedade, né, na minha empresa, e a empresa foi mal. Não pode executar minha casa, as minhas coisas pessoais, porque lá no contrato social eu coloquei qual que é a minha participação. Lá a minha participação é de tantos mil reais, eu respondo até tantos mil reais. Fora disso não, tá? Essa é a diferença. Também quanto à abertura, né? Para abrir uma empresa não é tão fácil, mas já foi pior, né? Mas você tem que procurar um advogado para fazer um contrato, um contador, né? Mas o registro vai na junta comercial, que vai fazer o registro de microempresa ou empresa de pequeno porte. A Receita Federal, né? Para você ter o seu cartão de CNPJ. Na Secretaria do Estado, né? No caso, quando você tem ICMS, quando é uma empresa comercial, né? Se você vai abrir um comércio, uma indústria, vai ter que ir lá na fazenda. Se for só prestação de serviços, daí é só com a prefeitura. Mas mesmo assim vai ter, em qualquer caso, o alvará de funcionamento, né, zoneamento e o manual dos bombeiros, né, autorização dos bombeiros, da vigilância sanitária, da FAAS, no caso aqui de Itapema. Então, esses outros documentos também a pessoa precisa ir atrás. Normalmente quem faz é o advogado, é o contador. E o empresário, então, é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens. Esse é o empresário, a pessoa que faz ali, né, a atividade, né, o que abre a empresa. Os princípios fundamentais estão do direito empresarial, como a gente citou, a livre iniciativa, sociedade e responsabilidade, função social da empresa, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, liberdade de concorrência, princípio de preservação da empresa e autonomia patrimonial. Então, são princípios aí fundamentais da quinta empresa. Em relação aos títulos de crédito, são 4 que existem, embora já, né, a maioria praticamente já está sendo quase que não usando mais, né? Mas existe a letra de câmbio,
que é uma ordem de pagamento dada pelo emissor do título, também chamado de sacador, a uma determinada pessoa, denominada sacado, para que pague a importância do crédito no prazo determinado, ao beneficiário indicado no título, denominado tomador. Então, posso emitir uma letra de câmbio. Às vezes essas relações acontecem em grandes corporações, em relação a bancos, né, e grandes fornecedores. A nota promissória existia muito antigamente, hoje quase não se usa. Né? Nota promissória é uma promessa incondicional dada pelo emissor do título, também chamado de subscritor, ao seu tomador ao realizar o pagamento da importância do crédito no prazo nas condições determinadas. Então é como se fosse um cheque grande, né? É uma folha grande e você lá diz, eu vou te pagar tanto daqui a 2 anos. Então isso é uma nota promissória. E daí quem tem a nota ele pode executar isso, preenchendo todos os dados, nome, CPF, endereço, pode executar isso judicialmente se a pessoa não pagar. Né? E o cheque, também que está bastante em desuso, né? Você já deve ter visto, né? Um cheque é aquela ordem de pagamento sempre à vista. Né? O cheque predatado não existe, a gente coloca porque é coisa de brasileiro, vai lá e mete um cheque predatado. Mas oficialmente ele é só título à vista. Tá? Então sempre você emite um cheque para pagar alguém. Hoje em dia, com o cartão, né? O uso do cartão, pouca gente usa cheque. Mas ainda existe, ainda ele é aceito normalmente. A duplicata é uma ordem de pagamento emitida pelo sacador com base em uma fatura ou nota fiscal. A duplicata é o boleto, né? Então, numa empresa, eu faço uma compra lá, né? Eu sou um lojista, eu fiz uma compra grande numa indústria, eles vão me dar, eu vou pagar como duplicata, eles vão emitir lá a nota fiscal e junto com a nota fiscal vai vir uma duplicata, vai vir um boleto, então eu vou pagar esse boleto. Né? Isso é a forma do que seria duplicata. Então, algumas características, né? O Código Civil permitiu a emissão de títulos de crédito com base em caracteres criados pelo computador, também que permite isso, né? Antes era tudo manual, agora tu pode criar no computador. Mas o título confere exatamente o valor expresso, então tem que ser muito claro, né? É o que está escrito no documento é que vale. Então, essa cartularidade é o documento em si. Né? Hoje você pode emitir no computador, mas antes você comprava na papelaria, né, por exemplo, as notas promissórias. Autonomia, as obrigações do título são independentes entre si, o vício de uma das obrigações não contamina a outra. Cada documento é um. Não é porque eu tenho 5 cheques que... Não, cada um é um, né, para ter essa autonomia. E a abstração, o título se desvincula do negócio que motivou a sua emissão. A abstração não é característica de todos os títulos de crédito, apenas os títulos não causais. Ou seja, eu comprei um carro e dei um cheque, por exemplo. Né? Eu vendi o carro para outro, mas aquela dívida ela existe, porque nesse caso tem uma situação. Mas eu fiz uma compra, uma duplicata. Né? Fiz uma compra, já vendi as mercadorias, um monte de coisa. Não interessa, eu vou ter que pagar aquela conta. Mas eu perdi, veio enchente, né? Por exemplo, eu perdi tudo na enchente que eu comprei. Não importa, até pode negociar com o fornecedor, mas legalmente você tem que pagar, não é culpa do fornecedor. E inoponibilidade das exceções pessoais. As exceções pessoais dos contratantes entre si não podem ser opostas ao terceiro. Então aqui não é porque eu não posso, né? Eu fiquei doente, eu não posso pagar. Isso não interessa, entendeu? Tu pode negociar, tu pode reparcelar e tal, o teu credor pode ser sensível, mas ele não é obrigado. Então não é porque eu não pude vender que eu não vou pagar o fornecedor. Não é porque eu não pude trabalhar, eu estou te devendo. Isso não interessa. Essa coisa da pessoa não influencia o meu fornecedor, o que tem o crédito, né? Quanto ao aval, então, que é outra questão também interessante de aval e fiança, consiste em uma garantia dada por um terceiro a um título de crédito previsto no artigo 897 e 898 do Código Civil. A se tornar avalista, a pessoa traz para si a obrigação pelo que avaliou, devendo assim satisfazê-la junto ao devedor, o que é chamado de solidariedade. Então, assim, você é avalista, tem que cuidar, tá, gente? Se é avalista de alguém, você que está devendo, tá? Eu vou avalizar o meu primo. O cara não pagou, não adianta choramingar, você vai ter que pagar. Tá? Então, quando a gente é avalista, você é solidário. Se o cara não pagar, você vai ter que pagar aquela conta. É essencial não confundir a ferramenta jurídica de aval com fiança. Né? Então, a fiança é uma garantia.
Então, o aval, né, é um presente nos títulos de crédito, responsabilidade solidária, e a assinatura não veste um título. Eu estou avalizando, ou seja, se essa pessoa não pagar, eu estou dizendo que eu vou pagar. E a fiança, então eu estou dando algo em troca, entendeu? Ó, tudo bem, eu vou ser fiador, né? Então ele não é solidária, né? Ela é subsidiária. Então aí é uma coisa só que você vai questionar, né? Estou dando só uma certa garantia, não pode ser executado, tá? Diretamente. Isso é diferente. Então fazer uma fiança é igual quando você pega, por exemplo, fiança para um aluguel, né? Então você não tem o dinheiro, alguém vai ser o fiador, ele vai pôr um bem dele em fiança. Não significa que o outro já vai executar diretamente, o processo é mais lento. Você não quer dizer que vai perder o seu bem, você vai ir atrás, né? O aval não, o aval já era, tá bom? Executou, já era. E o direito de trabalho, então, né, individual do trabalho, que é o princípio e normas atinentes à relação de interesse individual entre empregador e empregado. Existe o direito coletivo, que é numas normas, então, atinentes à organização e atuação das representações coletivas, né? Então, aqui é interessante, não é no número de partes, mas na matéria. Não é porque tem que ter muita gente, né? Eu posso ter um monte de gente com interesse individual, e também posso ter dois, três com interesse coletivo, direito coletivo, tá? E o direito administrativo do trabalho é aquilo que envolve a questão da legalização entre a empresa e o poder público, né? Fiscalização do trabalho. Então aqui assim tem bastante informação interessante, né? A consolidação da lei do trabalho, a CLT, define a figura do empregador e do empregado, respectivamente no artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salário, né, salariar, e dirige a prestação pessoal do serviço. No artigo 3º, considera-se empregada toda pessoa física que prestar um serviço de natureza não eventual, ou seja, constante, a empregador, sob a dependência deste mediante um salário. O trabalhador contratado por prazo determinado, em regra geral, faz jus aos mesmos direitos trabalhistas do empregado comum: salário, férias proporcional, 13º proporcional, depósito e FGTS, com exceção do aviso prévio, já que a modalidade de contrato prevê uma data final ao seu término. Então, quando eu contrato alguém por prazo determinado. O artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para a prestação de trabalho intermitente, que você vai um período, depois você folga, depois faz outro período. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então é quando eu contrato a pessoa para vir em tempos. Já o trabalho temporário, regulamentado pela Lei 6.019, é aquele que o trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário, uma agência, que fornece seu serviço a outra empresa, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoa permanente, empregado em férias, licença, por exemplo, ou a demanda complementar de serviços. Né, criar serviço período natal. Por essas empresas de limpeza, né, por exemplo, fazem esse trabalho temporário. Você já deve saber que a Constituição Federal fixaram a jornada diária de 8 horas e 44 horas semanais de trabalho. Essa seria, em tese, a jornada máxima a ser cumprida pelo empregado. Porém, o ordenamento possibilita a prorrogação e a compensação da jornada. Essa, na verdade, seria a regra geral, pois há trabalhadores com jornadas de trabalhos específicas, como ocorre, por exemplo, com jornalistas, 5 a 7 horas, e operadores de telemarketing, 6 horas. A regra é que todos os empregados estejam submetidos a um controle de jornada, o que é feito mediante o registro de cartões de ponto, manualmente ou de forma eletrônica. A legislação exige do empregador a fiscalização da jornada, porém, o registro apenas é obrigatório para empresas com mais de 10 empregados.
Segundo o artigo 62 da CLT, estão excluídos do controle de jornada e, consequentemente, do recebimento de horas extras, né, isso é importante, os seguintes empregados: os gerentes que exerçam um cargo de gestão com salário superior aos demais empregados do setor em pelo menos 40%, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho e os empregados em regime de teletrabalho. Tá? Então, assim, gerentes, quem trabalha externo, né? E quem trabalha no teletrabalho, né? Não ganha hora extra, né? E não está no controle de horas. O item terceiro do artigo 62 previu ainda que o empregado submetido ao regime de teletrabalho também está excluído do controle de horário, a gente acabou de falar. A justificativa para a exclusão é justamente o fato de que haveria dificuldade no controle, tendo em vista que o trabalho é executado no domicílio do empregado. Para os trabalhadores urbanos, o trabalho noturno é aquele executado no período da noite, entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, conforme o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT. Justamente para compensar o desgaste, a lei e a Constituição Federal estabelece que o empregado em jornada noturna faz jus ao recebimento de um adicional, de modo que o valor da hora noturna trabalhada seja superior ao valor da hora diurna, cumprida por um empregado que realiza a mesma atividade. Assim, a CLT, no artigo 73, fixou o adicional noturno, no caso de trabalhador urbano, no patamar de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna, e ainda estabeleceu mais um benefício, a hora noturna reduzida, que será de 52 minutos e 30 segundos, e não de 60 minutos, a fim de atenuar os malefícios do trabalho noturno. Então, quem trabalhar das 10 às 5 da manhã tem um adicional de no mínimo 20% e também vai contar a hora, né, de um pouco menos, 7 minutos e meio a menos. O artigo 66 da CLT assegura o trabalhador no intervalo interjornada de no mínimo 11 horas, ou seja, de uma jornada para outra, no mínimo 11 horas você tem que ficar sem trabalhar. Isso significa que o empregado deve finalizar a jornada em um dia e iniciar a outra no dia seguinte, apenas 11 horas depois. Se descumprida essa regra, o trabalhador terá direito a receber pelas horas suprimidas com um adicional de 50%, conforme o entendimento da jurisprudência do TST. O trabalhador também tem direito a uma folga semanal, que é um descanso semanal de 24 horas, que deverá ser gozado preferencialmente aos domingos, no termos do artigo 67 da CLT. A partir da análise do artigo 457 da mesma CLT, defende que a remuneração consiste no somatório das contraprestações pagas diretamente pelo empregador, seja em pecúnia, ou seja, em dinheiro, e em utilidade, objetos e benefícios, com a quantia recebida de terceiros a título de gorjeta. Tá? Então, isso é o que eu posso considerar como salário, tá? O valor que eu recebo, mais alguma coisa que eu posso ganhar, que eu já vou explicar, e também gorjetas. Você sabia que o salário pode ser pago em utilidade, né? A exemplo de habitação, alimentação, etc., que não há obrigatoriedade de pagar apenas em dinheiro. Sim, é possível remunerar o empregado com utilidades, desde que o valor pago em dinheiro seja de pelo menos 30% do salário. Então, por exemplo, eu posso pagar para o meu funcionário o valor, né, sei lá, eu vou dar R$ 2.000. Eu posso dar em dinheiro pelo menos R$ 600. O restante eu posso, por exemplo, assim, tu vai trabalhar, eu vou pagar o teu aluguel, né? Vou te dar alguma vale alimentação, né? Então, não vale transporte não, porque depende de outra legislação, mas vale alimentação. Então, eu posso colocar muita coisa e como salário nesse tipo de utilidade, tá bom? Então, também isso conta. Já a reforma trabalhista de 2017, ela alterou o artigo 457, que expressamente estatuiu que as importâncias pagas de ajuda de custo, auxílio alimentação, proibido o pagamento em dinheiro, diárias para viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho. Então, assim, quando eu dou ajuda de custo, auxílio alimentação, para a pessoa que está viajando, está trabalhando fora, isso não pode ser em dinheiro, tá? Eu tenho que dar, tipo assim, ajuda realmente em cima da nota ou de outra forma, né? Então, isso não se incorpora ao salário, né? Então, poxa, eu trabalhei, então as minhas diárias eu quero incluir no meu
lá numa questão trabalhista? Não pode, tá? Só o salário. O repouso ou descanso semanal é, portanto, o direito assegurado a todo trabalhador de se abster de trabalhar por um período de pelo menos 24 horas consecutivas, sem prejuízo do salário. Isso mesmo, ele descansa um dia na semana durante 24 horas e é remunerado por esse dia de descanso. Então, assim, todo trabalhador tem direito a um dia por semana pago, né? Então, além das 24 horas, que é desse dia, né, de remuneração, né, deve ser observado ainda o intervalo interjornada de 11 horas de descanso, que daria 35 horas. Um detalhe importante a respeito das férias diz respeito à possibilidade de concessão de forma fracionada. Significa que as férias não precisam ser concedidas de uma única vez. Tá? Antes tinha que ser 30 dias direto. Agora não. As férias, elas podem ser de um empregado de forma individual, poderão ser fracionadas. Então, eu posso dividir em até 3 períodos esses 30 dias, tá? Sendo que, dado que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos. Então, eu posso dividir os 30 dias em 3 vezes. Eu posso dar férias 3 vezes. Só que pelo menos uma delas não pode ser menos de 14 dias. Tá? E as demais não pode ser inferior a 5 dias corridos, cada uma. Né? Então, não posso dar uma férias lá, por exemplo, de 13 dias. Não, tem que ser no mínimo 14. E as outras não posso dar 3 dias. Tem que ser no mínimo 5. Tá? Para dar os 30 dias depois. Também a reforma trabalhista dispôs expressamente que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, vai ter feriado amanhã, não posso dar as férias hoje, né? Nem 2 dias antes, né? O prazo mínimo de aviso prévio é de 30 dias, conforme determina a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 21. Significa que um contrato de até um ano de serviço, o aviso será de 30 dias. No que se refere ao período máximo, a Lei 12.506 de 2011 estabeleceu uma proporcionalidade em relação ao tempo de contrato de trabalho, conhecido como aviso prévio proporcional. Trata-se da possibilidade de acrescer 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo até 90 dias. Então, você trabalhou 3 anos na empresa, né? Então, um ano tu já ganhou os 30 dias, depois os outros 2 tu ganha mais 6 dias de aviso prévio, né? É assim que funciona. Quando o empregado concede aviso ao empregador, pedido de demissão, terá o dever de cumpri-lo por 30 dias, sob pena de sofrer o desconto do período de aviso nas verbas rescisórias. A CLT, em seu artigo 487, parágrafo 2º, impõe esse dever ao empregado e o direito da empresa em descontar os salários correspondentes ao período de aviso. Afinal, se a empresa não conseguir um substituto, sofrerá o prejuízo. Então, se você pedir para ser desligado, né? Se você pedir as contas, né? Você pedir para ser demitido, você tem que dar os 30 dias para a empresa também, tá? Se você não quiser dar os 30 dias, a empresa pode descontar isso de você, tá? Assim como ela tem que pagar quando ela demite, né? Eu vou demitir você, eu tenho que te dar os 30 dias, eu vou te pagar esses 30 dias. Assim, quando você pede demissão, você também tem que dar os 30 dias para a empresa. Ou você trabalha e vai receber o salário normalmente, mas se você já quer ir embora, isso pode ser descontado depois daquilo que for verba rescisória. Embora exista obrigatoriedade de concessão do aviso pelo empregado, é facultado ao empregador dispensar o cumprimento do aviso. Então, assim, eu posso te demitir e dizer, vou te pagar os 30 dias e tu pode ir embora hoje, entendeu? Então, eu tenho essa possibilidade também. O trabalhador dispensado pela empresa, sem justa causa, faz jus às seguintes verbas rescisórias: o aviso prévio, saldo de salários dos dias trabalhados, férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, saque no fundo de garantia, acrescido de multa de 40% e acesso ao seguro-desemprego. A rescisão ou despedida é denominada indireta porque a falta grave cometida pelo empregador gera para o empregado o direito de rescindir o contrato. Aquilo, por exemplo, a empresa fez algo ruim que o empregado ele vai se demitir por causa da empresa, nesse caso. Sempre por culpa da empresa, sendo devida todas as verbas rescisórias que faz jus se tivesse sido dispensado sem justa causa. Tudo que a gente já falou, o saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas proporcionais, 10º também, o saque, fundo de garantia. É difícil de provar, né? Você vai ter que provar que a empresa, por exemplo, ela te fez algo de ruim para você e você é obrigado a sair dela, né? Então, daí você ganha os direitos normalmente.
O artigo 484, a linha A da CLT, teve por intuito criar uma terceira via, que é entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. Então, aquela situação em que o empregado não está mais feliz na empresa, mas não pede demissão para não perder alguns direitos trabalhistas, né? Às vezes a pessoa faz isso, ele está infeliz, ele começa já a matar serviço porque ele não quer se demitir. E a empresa não quer dispensá-lo para não pagar as verbas rescisórias. Fica aquele dilema. Então, a intenção do legislador, ao criar a possibilidade de extinção do contrato por acordo, foi justamente de servir opção para essas situações. Daí vocês, né, o empregador e o empregado vão ter que chegar num acordo para que não, né, não seja prejuízo para nenhum dos dois lados, tá? Então, todos os trabalhadores têm direito garantido à relação de emprego protegida contra a demissão arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei, que deverá indenizar compensatoriamente, entre outros direitos, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção, então ninguém pode receber menos, né? Você não pode baixar salário. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração, então no Brasil não pode pagar menos de um salário. 13º salário com base na remuneração integral no valor da aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo 50% do normal, gozo de férias anuais remunerados com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Isso é legal, tá? As férias você ganha 30% a mais. Você ganha 1.000, teu salário é 1.000. Quando você entra em férias, você ganha naquele mês 1.300, tá? Aumenta 30% no mês de férias. E licença gestante sem prejuízo do empregado do salário com duração de até 120 dias. E licença paternidade nos termos fixados em lei. Aí, geralmente dá uma semana, né? 7 direitos trabalhistas, né? O intervalo para alimentação é obrigatório, tá? É obrigado ter intervalo para alimentação. Só é possível fazer 2 horas extras por dia. O intervalo entre uma jornada e outra precisa ser de no mínimo 11 horas. Abandono de emprego gera demissão por justa causa, desde que o funcionário seja previamente comunicado. O empregador tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho a partir da admissão. Quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. E a empregada gestante possui estabilidade desde o momento da concepção até 5 meses após o parto, inclusive se engravidar durante o aviso prévio. Tá? Então, isso a lei protege bastante aí a mãe gestante. Tá? Ela tem estabilidade, não pode demitir. Outros, né, direitos, então o valor do salário mínimo que continua sendo reajustado anualmente, seguro-desemprego em caso de emissão do trabalhador sem justa causa, o 13º salário, FGTS, número de dias de férias, ele tem esse direito, férias anuais remuneradas com pagamento adicional de 1/3 sobre o salário, adicional por trabalho noturno, licença maternidade mínima de 120 dias, licença paternidade mínima de 5 dias, direito à aposentadoria, adicional por trabalho insalubre, perigoso, atividade penosa, aí tem toda uma legislação, né, que vai aí incorrer sobre essa atividade, seguro contra acidentes de trabalho e proibição de trabalho para menores de 16 anos, né, fora jovem aprendiz, né, daí pode. E direito à greve, discriminação em face do sexo, idade ou cor do trabalhador, tá? Então também não pode. Então, dessa forma, foi bastante extenso, né? Mas eu creio que a gente abordou os principais tópicos, né? Principalmente do direito empresarial, do constitucional e, em especial, aqui o direito do trabalho. É, né? Importante a gente ter esse conhecimento, essa abertura. Bom estudo a todos.